Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa mensagem, por esse dia. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos dar direção desta mensagem, Senhor. E que seja feito conforme a tua vontade, Pai. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus para nós aqui no livro de Mateus 6,12. Diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoais as nossas dívidas. O Senhor, Ele diz que se nós queremos receber perdão, primeiro eu tenho que perdoar. Olha, se alguém insiste em sua própria bondade, despreza os outros. Quem olha para si mesmo quando está em petição ou confrontar, olha, ele descobrirá que não é melhor do que os outros e que na presença de Deus todos devem baixar a cabeça e entrar na alegria do perdão. Apenas através da porta baixa da humildade. Apenas com essa porta baixa da humildade. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Olha, bem-vindos mais uma vez ao nosso 9º dia. O estudo sobre o Pai Nosso, hoje nos aprofundamos na segunda parte da perdição, perdão. A segunda parte da parte do perdão é assim como nós perdoamos nossos devedores. Olha, essa fase, ela é desafiadora. Ela nos convida você, convida a todos nós a refletir sobre a conexão profunda entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que somos chamados a oferecer aos outros. Olha, nesse dia, nós exploraremos a importância de receber genuinamente o perdão de Deus e o perigo da hipocrisia em nossas atitudes de perdão. Como podemos praticar o perdão de maneira centrada no Evangelho? Nas nossas vidas diárias, veremos que perdoar não é apenas uma opção, mas uma parte essencial da nossa identidade como seguidores de Cristo. Olha, aqui nesse dia, nesta série, olha, ela nos desafia a nos examinar as nossas próprias atitudes em relação ao perdão, nos inspire-nos a viver como pessoas verdadeiras, perdoadoras, refletindo o caráter de Cristo em um mundo desesperadamente que precisa da reconciliação e da graça. Primeiro ponto que nós iremos ver hoje é receber o perdão de Deus. Receber é desfrutar. Desfrutar o perdão de Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. Jesus, ele ilustra isso na parábola do servo perdoado. No livro de Mateus 18, 23 e 35, onde o rei perdoa. O rei ali perdoa uma dívida enorme do servo. Esse perdão generoso deve nos levar a uma profunda gratidão, levar-nos alegria. Quando realmente entendemos quando fomos perdoados, isso transforma a nossa atitude em relação aos outros. Como Jesus disse: aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Lucas 7, 47. O perdão que recebemos de Deus deve nos encher de amor pelos outros. Desfrutar do perdão de Deus significa viver na liberdade que o nosso Senhor nos deu. Paulo escreve: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito em Romanos 5:1, na tradução de Almeida, Revista Corrigida. Esta paz liberta da culpa, da condenação. Receber o perdão de Deus não é algo que fazemos uma vez. Uma experiência, isto é, uma experiência contínua. Olha, João nos lembra, em 1 João 1,9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus não nos dá uma nova. O perdão de Deus, ele vai nos dar uma nova identidade. Não somos mais definidos pelos nossos erros, mas por quem somos em Cristo. Paulo diz assim que é, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Viver no perdão de Deus nos capacita a perdoar os outros. Não perdoamos a nossa própria, nós não conseguimos perdoar com a nossa própria força, é natural, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Olha, fuja da hipocrisia. Quando nós oramos, perdoa-nos assim como nós perdoamos, nós estamos estabelecendo uma correlação entre o perdão de Deus e o nosso perdão aos outros. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. Existe uma correlação, porque se perdoarmos os homens as nossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós, está escrito. Se vós não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Não perdoar os outros enquanto pedimos perdão a Deus é uma hipocrisia. É como pedir a Deus para fazer algo que nos recusamos pelos outros. Jesus ilustra isso na parábola do servo impiedoso. Mateus 18, 23 a 35. Onde o servo é perdoado, se recusa a perdoar uma dívida muito menor. Amar a Deus e amar ao próximo não são inseparáveis. João escreveu: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, Deus, eu amo. Se alguém diz eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a qual viu, que como pode amar a Deus, que nem viu? Como você ama o seu irmão se você está vendo o seu irmão, está vendo o seu próximo? Se você não ama nem o seu irmão, que é o teu próximo, como você vai amar a Deus se você nem viu a Deus? Em 1 João 4,20. A hipocrisia do perdão prejudica a nossa relação com Deus e também com os outros. Olha, esta hipocrisia, ela cria uma barreira. Ela cria uma barreira no nosso crescimento espiritual. Ela vai nos impedir de experimentar plenamente o amor, a graça de Deus. Nós devemos fugir da hipocrisia. Significa ser honesto sobre sobre nossas próprias falhas. A necessidade de perdão. Quando nós reconhecemos o quanto precisamos do perdão de Deus, ficamos mais propensos a entender este perdão aos outros. Olha, perdoar não significa que a pessoa que está certa, mas que escolhemos libertar a pessoa de nós mesmos do peso do ressentimento. Olha, é um ato de obediência de Deus, é um reflexo do seu caráter na nossa vida. Terceiro ponto que nós entendemos é como perdoar na prática, um guia centrado no Evangelho. Primeiro nós devemos reconhecer a profundidade do perdão de Deus. Olha, comece refletindo sobre o perdão. Quem você? Eu tenho certeza que você já recebeu o Senhor como o único eterno Salvador sobre a sua vida. Olha, a Bíblia ela vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. João 3,16. Este amor sacrificial de Deus é a base do nosso perdão sacrificial, porque Ele entregou Jesus ali para morrer pelos meus, pelos nossos pecados. Veja que esse amor sacrificial é a base do perdão. Medite na cruz, onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Não é adorar a cruz,
É olhar para a cruz e saber que o nosso Senhor, Ele entregou a vida, mas Ele ressuscitou e Ele vive. Quanto mais nós entendemos a grandeza do perdão que recebemos, nós mais somos capacitados para entender ao perdão os outros. Eu digo para você, decida perdoar como um ato de obediência e gratidão. Decida, a decisão está com você. O perdão não é primeiramente um sentimento, mas é uma decisão baseada na nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo nos lembra: sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou a Cristo. Esta carta foi escrita para o Éfesos 4:32. Decidir perdoar é uma resposta de amor a Deus, não uma tentativa de ganhar o seu favor. É um ato de obediência que flui da gratidão pelo que o Cristo, o nosso Senhor, Ele fez por mim e fez por você. Se você sentiu injustiçado, entregue a justiça a Deus, é Ele. Perdoar não significa negar que foi feito, porque a justiça não se importa. Pelo contrário, significa confiar em Deus e no juízo de Deus como justo juiz. Como Paulo escreveu: não vos vingueis vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Entregue, meu irmão, a justiça de Deus. Quando você entrega na justiça de Deus, ela liberta daquele peso de tentar acertar as contas por conta própria. Busque. Eu digo para você, você deve buscar a transformação pelo Espírito Santo. Perdoar, especialmente em situações difíceis. Olha, não é algo que podemos fazer com a nossa própria força. Não é algo que nós fazemos na nossa própria força natural. Nós precisamos de algo de uma obra transformadora através do Espírito Santo em nossa vida. Paulo nos lembra: não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Peça a Deus para mudar o seu coração e dar-lhe capacidade de ver a pessoa que feriu através dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, pratique o amor ativo. O que é praticar o amor a Cristo Jesus Cristo? Ele nos chama não apenas a perdoar, mas a amar ativamente os nossos inimigos. Sim, é amar os nossos inimigos. Ele disse: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizei, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam, que vos perseguem. O Senhor Jesus, Ele deixa para mim, deixa para você essa lição. Nós devemos orar pela aquela pessoa que está nos perseguindo, para aquela pessoa que nos magoou. Olha, isto é o amor ativo. Não depende de sentimento da outra pessoa ou da resposta. É um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Demonstrando quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que está em Romanos 5:8. Lembre-se do perdão. Lembre-se que o perdão é um processo que pode levar tempo. Não é sobre esquecer, negar a dor, mas sobre escolher libertar o outro a si mesmo no ciclo do ressentimento. À medida que praticamos o perdão, refletimos o caráter de Cristo, experimentando a liberdade que Ele nos oferece. Como Jesus prometeu: se, pois, filhos, vos libertar, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está em João 8:36. Hoje nós concluímos esse estudo sobre assim como nós perdoamos os nossos pecados, os nossos devedores. Somos lembrados ao desafio profundo. O desafio profundo que esta parte da oração do Pai Nosso representa em nossa vida. O perdão que oferecemos aos outros não é opcional, é uma expressão vital
nossa compreensão, a aceitação do perdão que nós recebemos de Deus. Olha, que nós possamos sair desse estudo de hoje com a nova apreciação da graça que foi concedida e um compromisso renovado de nos entender esta mensagem da graça aos outros. Lembremos-nos sempre que o perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento, mas uma decisão de escolha de libertar aos outros mesmo do peso, do ressentimento, da amargura. Olha, que cada um de nós possamos abraçar o desafio de perdoar como fomos perdoados, reconhecendo que este é um processo contínuo, diariamente, para requerer a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos buscar ativamente maneiras de demonstrar o amor, mesmo aqueles que nos ferem, refletindo assim o amor incondicional que Deus demonstrou por nós em Cristo Jesus. Veja que nós, ao praticarmos o perdão, que nós viemos experimentar a liberdade, a alegria que vem de viver em harmonia com a vontade, não com a minha vontade, não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. Que as nossas vidas, elas se tornem um testemunho, que a nossa vida seja usada para glorificar o nosso Deus, trazendo a cura, a reconciliação aos nossos relacionamentos, na comunidade, no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você estiver. Lembre-se desta mensagem. Lembre-se que nós estamos dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lembre-se que quando você pede perdão, você primeiro deve libertar o perdão para alguém. Se você está em paz, não precisa de pedir perdão, agradeça a Deus. Se você há necessidade de pedir perdão, é o momento agora, nesse momento de oração final. Ó poderoso Deus, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Assim na terra, Senhor, como também aí no céu. Perdoa, Senhor, os pecados de todos que estão conosco neste momento de oração. Que o Senhor venha visitar a cada um de uma forma extraordinária, especial. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, venha estar com todos, Pai. Ó poderoso Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.